Eu vou pedir para o Tiago, pode ser, Tiago, fazer uma oração para a gente começar? Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse ciclo de estudos que estamos fazendo a partir de agora, né? Não estamos mais com as perguntas surpreendentes, respostas desafiadoras, aquilo já passou, né? Um ciclo, começou e terminou, e agora a gente está estudando teologia sistemática, né? E a lição 2 é a cognoscibilidade de Deus. A gente vai entender, a palavrinha não muito usual, a gente não está muito acostumado, né, a ver esse tipo de palavra no dia a dia, mas a gente vai entender o que é a cognoscibilidade de Deus, né? Esse estudo ele está baseado no trabalho de Luiz Berkhof, acho que a maioria talvez já tenha ouvido falar. Ele é um teólogo sistemático, cujas obras têm sido influentes na teologia calvinista da América do Norte e da América Latina, que é onde nós estamos inseridos. Sua teologia sistemática tem sido durante décadas o livro-texto utilizado em muitas faculdades e universidades de protestantes de teologia no Brasil. Lá no seminário, né, pastor, eles utilizam esse livro, é clássico, né, um livro clássico, e esse teólogo, né, sistemático, ele teve essa contribuição para todo mundo, né, porque a obra dele é lida em quase todo mundo. Ou seja, sistematizar, mostrar o estudo da teologia, o estudo de Deus, da palavra de Deus, de uma forma sistemática, dividido, separado, né? Incluindo ainda outras doutrinas. Tá? Ele viveu lá, se não me engano, quase 80 e poucos anos, né? Se eu não me engano também ele é holandês, né? É um país de teologia reformada, é isso, né? Países Baixos, né? Eles chamam de Países Baixos, né? Mas que hoje, se a gente entender bem ali, olhar, é a Holanda, né? Então, a respeito disso que a gente está estudando, né? O pastor já deu a primeira lição na semana passada e a gente continua agora. Então, vamos passar para a próxima lá, presbítero Tel, isso. Vamos fazer uma introdução, depois nós vamos estudar. Deus incompreensível e, contudo, cognoscível. Negação da cognoscibilidade de Deus. E, por fim, autorrevelação, requisito de todo conhecimento de Deus. Tá? E, por fim, a conclusão, obviamente. Pode passar. Então, olha só. A introdução da lição. Eu pediria que os irmãos acompanhassem no xerox que vocês têm ali, da seguinte forma. Segundo o dicionário Michaelis, cognoscível significa que pode ser conhecido, fácil de se conhecer. E aí vem a pergunta: será possível conhecer a Deus? Será que nós podemos conhecer a Deus? Ali fala da cognoscibilidade de Deus. Na lição passada, que o pastor ministrou, vimos que Deus existe, se revela em sua palavra e que é trino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Catecismo Maior de Westminster, encontramos: Deus é Espírito, em si, por si finito e em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Bastantes atributos, né, características, qualidades de Deus. Alguém pode ler, por gentileza, João 4:24? Deus é Espírito. Como é que a gente conhece tão bem um Espírito dessa forma, né? Porque a palavra de Deus nos revelou isso, né? O que é longânimo mesmo? Talvez a palavrinha um pouco mais diferente ali. Quem lembra o que é longânimo?
paciente, né? Extremamente paciente, né? Alguns autores dizem que é tardio em irar-se, né? Então a gente demora muito, usando uma palavra aí bem dos nossos dias, para tirar Deus do sério. Tem gente que consegue fazer isso, né? Tem gente que consegue tirar Deus do sério, né? Mas ele é longânimo, ele é extremamente paciente, tá? E ele é um espírito, né? A gente não consegue tocar Deus, né? Além disso tudo, ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa é alguém relacionável, isto é, com quem é possível ter alguma espécie de relação capaz de revelar algo sobre si mesmo. De forma geral, é isso que a gente vai tratar. Ou seja, se Deus tem todas essas características, né, tem 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fala que Deus é insondável. O que é insondável mesmo? Que não se consegue sondar, ou seja, que não dá para examinar. Aí é que entra já o começo do primeiro tópico da lição, pode passar um pouquinho ali já. Olha lá, um dos paradoxos da fé. Se Deus é insondável, como é que eu quero conhecer a Deus? É um paradoxo, não sei se os irmãos lembram lá o que é um paradoxo. É algo que contraria, né? Quem gosta mais da área médica aí, por exemplo, quando a gente tem hipoglicemia, que é falta de açúcar, né, no sangue, a tendência é que a gente coloque açúcar para dentro, para suprir essa falta. Mas se coloca muito, dá problema também. Então isso é um paradoxo, né? Não é sempre que o remédio é aquilo ali, né? Botei uma figurinha lá de uma flor nascendo no asfalto, né? Algo que contraria. Quem é da administração aí, que estudou administração, talvez lembre lá do paradoxo de Abilene, né? Que é um estudo que eles fazem tradicional lá, que era um estudo que dizia assim: Abilene é uma cidade lá do deserto americano, se não me engano, muito quente, ali é muito quente. E tinha uma família que estava numa outra cidade, né? E eles estavam lá conversando, e aí, naquele bate-papo, um assim: vamos lá para Abilene, almoçar lá. Mas era um lugar muito quente, o carro não tinha ar-condicionado. E aí, na conversa entre eles, ficou parecendo que todo mundo queria ir para lá. E eles foram: calor, sem vento, comida ruim, carro sem ar-condicionado, e voltaram. Então, fizeram uma coisa que eles não queriam fazer por nada, né? Então, às vezes a gente tem esses paradoxos. A gente faz algumas coisas que não queria fazer, até contrariando a nossa própria vontade, né? Mas o paradoxo aqui que a lição fala é um paradoxo da fé, e que afirmamos que somos incapazes de compreender a Deus e seus desígnios, e, no entanto, afirmamos que conhecê-lo é um dos requisitos básicos para a salvação. Então a gente diz que Deus é insondável, mas que para a gente obter a salvação nós precisamos conhecer a Deus, porque Deus é que nos dá essa salvação. Então é um paradoxo, às vezes fica meio contrário isso, e a gente vai estudar um pouquinho mais para tentar entender. De fato, os caminhos de Deus são muito elevados, tanto que não podemos alcançar, mas isso não é impeditivo para que busquemos conhecer a Deus. Alguém pode ler João 17:3? Hoje tem bastante leitura. Então, olha só: conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, né, para que tenhamos a vida eterna. Nós precisamos conhecer a Deus e precisamos conhecer a Jesus Cristo. Só conhecer a Deus é o suficiente? Pergunta polêmica, não, eu tinha que fazer. Só conhecer a Deus, não preciso conhecer nada de Jesus Cristo, só conheço a Deus. É o suficiente? Pastor, é o suficiente? Não, né? Tem que conhecer a Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade, é a vida. É o único caminho para a gente conseguir conhecer Deus. Os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo, eles só acreditam em Deus. É uma fé diferente, bastante diferente da nossa, né? Embora tenha a mesma raiz. Olha só, conforme afirma Luiz Berkoff, para Calvino, Deus, nas profundezas do seu ser, é insondável.
A gente não consegue examinar a Deus. Sua essência, a sua parte mais importante, diz ele, é incompreensível desse modo. Às vezes a gente não consegue compreender a Deus. Sua divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Como poderíamos nós, tão finitos e imperfeitos, entender e compreender a Deus? Somente entendemos e conhecemos aquilo que Ele mesmo quer revelar sobre si. Então nós, como somos imperfeitos, nós temos incapacidade de conhecer a Deus. A gente só conhece aquilo que Deus nos revela. Alguém pode ler Salmo 8, versículo de 3 a 5, por gentileza? Então, olha só, Deus, na sua soberania, nos revela parte do seu ser, né? Então, isso não é às vezes as pessoas tentam examinar a Deus, colocam uma série de detalhes, mas é muito, muito difícil. A gente só consegue conhecer a Deus mesmo aquilo que Ele nos revela. Por nós mesmos, nós não conseguimos. A gente vai ver que é diferente um pouquinho da ciência, né? Que nós conseguimos investigar. A Deus a gente não consegue investigar. Outro ponto, negação da cognoscibilidade de Deus. Olha só, os agnósticos afirmam que a inteligência humana não tem capacidade para, de fato, conhecer qualquer coisa metafísica, isto é, além dos fenômenos naturais. Ou seja, tem pessoas que são agnósticos. Quem já ouviu falar sobre agnósticos? Alguém já ouviu falar? Não? Já, deve ter ouvido, né? Às vezes a gente não entende bem o que é, mas os agnósticos são aquelas pessoas que elas até podem acreditar em Deus, se conseguirem provar a existência de Deus. Provar isso por meio de equações, por meio de teoremas, provar isso cientificamente. E alguém já conseguiu provar Deus cientificamente? Não tem como a gente provar Deus, né? Deus é um espírito. A gente sente isso. Eu sinto a presença de Deus. Quando a gente faz a pública profissão de fé, a gente tem a convicção nos nossos corações, ou seja, nós cremos pela fé, e a fé é a certeza de coisas que não se veem, né? Fatos que não se veem, coisas que se espera. Ou seja, a fé ela não é tangível, não pode tocar. E os agnósticos, eles precisam dessa prova, né? Olha só, ali ele fala de metafísica, né, que é uma palavrinha que a gente não está muito acostumado também a escutar. A metafísica é a investigação das realidades que se sentem, né? Ou seja, é algo sobrenatural, que a gente não consegue mostrar isso. A gente pode até tentar fazer um desenho disso, mas não consegue se provar. Então, por isso que os cientistas, eles não acreditam nessa parte da religiosidade, de Deus, né? Às vezes os médicos, né? Alguém aqui é médico? Não. Às vezes eles ficam surpresos, né? Porque tem alguns milagres, né? E ele não consegue provar cientificamente, mas não podia ter acontecido isso. É porque é a vontade de Deus, né? E aí não tem como tocar nisso, explicar, ele não tem explicação. Você queria falar alguma coisa, mano? Uhum. É um paradoxo, né? De incompetência. E os agnósticos, eles são pessoas normais, a gente encontra por aí, né? Sim, o senhor queria falar? Esse símbolo ali é o símbolo dos agnósticos. Eles têm uma simbologia. Botei até o Einstein ali, né? O Einstein é um dos agnósticos famosos, né? Porque ele é um cientista na essência da palavra, né?
Hoje a gente tem cientistas, tem pesquisadores, né? Eu, por exemplo, sou pesquisador na universidade. Eu faço pesquisa em diversas áreas, não especificamente na área religiosa. Mas um cientista por si só, principalmente o Einstein, né, que era um matemático, um físico, né, ele precisava provar isso através de equações, principalmente para ele fazer uma modelagem. Tiago? É. Uhum. O que o Tiago está falando é o seguinte, não dá para aplicar a teoria do caos, né? O mundo funciona desorganizadamente, não dá, né? O mundo, as coisas que a gente prova na ciência, elas têm que ter uma força que organizou aquilo ali. Para que outras pessoas possam. Então, e às vezes... Oi? Para as exceções. Tem uma regra, sempre. É um paradoxo. Só que a teoria dele não está certa. Não é aquilo que a gente vê atualmente. Uhum. As teorias, assim, eu até não conheço a fundo a teoria do Charles Darwin lá, né? Eu até uso para outras coisas, uso para genética, lá para outras coisas, uso um modelo dele lá para outros processos na computação. Mas essa evolução lá, aí caberia ser um estudo, né? A gente não acredita naquilo pela fé, né? Às vezes a gente não consegue provar isso. É difícil de acreditar, né? Uhum. Para acreditar. Na ciência tem mundos que a gente não identifica, até na ciência, né? Tem a nanotecnologia, a biotecnologia, coisas que a gente não vê, né? A gente não consegue ver as bactérias, mas a gente sabe que elas existem, né? Mas a ideia do estudo de hoje é não entrar nesse mérito da questão científica aí, até porque poderia ter um estudo só sobre isso, né? Mas mostrar que para essas pessoas que são agnósticos, e que não precisa necessariamente ser um famoso como o Einstein, eles creem por essa questão. Se eu não consigo provar Deus, se ninguém prova, se ninguém mostra cientificamente, então eu não acredito. Mas eles estão abertos, né? Se algum dia alguém conseguir provar, né? Só que isso não é Deus não quis isso ainda, né? Olha só, e tem os ateus. Os ateus todo mundo conhece, né? Os ateus são aqueles que negam a existência de um ser superior, de Deus e de um outro ser, né? Eu já conheci agnóstico e já conheci ateu. Não são pessoas ruins não, hein? A gente acha que o ateu é uma pessoa ruim, né? Não. Às vezes
Oi? É um comunista? Não, ateu é uma pessoa boa, às vezes é uma pessoa que te surpreende, assim, né? Muito boa. E é engraçado. Normalmente são pessoas jóias, assim, de lidar. Eu conheço uma pessoa fantástica, assim. E eu me lembro que uma vez, uma pessoa do nosso convívio, não, você vai lá nos encontros de casais que eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração e tal, e tal. Beleza, levaram, tinha todo um enredo lá, uma coisa diferente e tal. Depois voltou, a pessoa continua do mesmo jeito. Por quê? Porque é Deus que vai tocar no coração dela em determinado momento, né? Se Deus assim quiser, vai tocar no coração do ateu e vai fazer com que ele acredite. Então, só uma divisão, porque o teólogo aqui é da teologia sistemática, então se divide, né? Então tem os agnósticos, que até podem crer em Deus, mas eles querem uma prova, querem uma vivência, né? Quantitativa normalmente, que se possa medir, né? E os ateus, eles não acreditam, né? Oi? Uhum. Uhum. Isso é aquela filosofia, pelo menos que eu conheço. Isso é aquela filosofia de pensamento e assim. Por isso que eu digo. Se fosse diferente, ele já teria, né? Por isso que eu digo, ele não pode ser convencido por pessoas, ele tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Deus pode assim tocar, porque ele é irredutível, né? Não adianta vir com argumentos, precisa ser uma pessoa que Deus, né, que na sua bondade possa permitir que aquela pessoa possa realmente acreditar em Deus. A gente fica assim, né? Como é que uma pessoa não acredita em Deus? Né? A gente fica pensando, né? Mas é tão claro para nós que Deus nos permitiu essa condição, nos deu essa condição, que é a graça dele, né? Para algumas pessoas isso é tão contrário ao que a gente prega, o que a gente vive, né? Olha só, para eles somente aquilo que é experimentável, está falando dos agnósticos aqui na lição, né? Para eles somente aquilo que é experimentável e quantificável é digno de crédito e passível de produzir conhecimento, os agnósticos. Da mesma forma, este pensamento se aplica às demais pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, para eles entender uma pessoa dividida em três, é fora da realidade. Devemos nos lembrar sempre que somente aqueles a quem Deus concede a graça da fé conseguem entender aquilo que é concernente à pessoa e ao reino. Alguém pode ler Efésios 2:8? O texto é conhecido, mas é interessante a gente ler. Pode repetir, por gentileza? Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé, acreditar. Mas isso não vem de nós, é Deus que nos dá. E sem merecimento, né? Graça é um dom, um presente de Deus sem a gente merecer. Porque a gente não faz por merecer a graça de Deus. Deus não quis, né? Deus não quis. Então, isso também nos remete àquilo, né? Eu não sou salvo por herança, né? A herança do meu pai, a herança da minha avó. Claro que é uma herança positiva, aquilo que a gente recebe, o legado que a gente recebe deles, né? Mas a gente também não pode receber isso, achar que porque o meu pai era cristão, era uma pessoa que tinha feito profissão de fé, que se sentia salvo, eu também vou ser, né? E também a maldição também não é verdadeira, né? Não é porque ele foi mal que eu vou ser mal, né? Tem as duas coisas. Alguém ia falar? Opa, lá em cima. Exatamente, né? Não nos só porque Deus que vai fazer todo o trabalho, né? Eu não vou fazer nada. Não, nós temos alguns preceitos que Deus nos diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Né? O pastor ia falar alguma coisa? Não? Então, é dessa forma.
Eu já vi algumas pessoas também falarem assim, ó, eu não vou educar meu filho em igreja nenhuma. Tem gente que pensa assim, pessoas boas também, né? Quando ele for adulto, ele que vai decidir para onde ele vai. Mas você corre um risco, né? Do seu trabalho, daquilo que você deveria ter feito. Ele pode escolher qualquer outro. Você. Aí a dinâmica. Aí a dinâmica é inversa, né? Diz, olha, eu vou ensinar isso. Pode até ele não querer depois, mas eu vou ensinar isso, né? Eu vou dar essa oportunidade para ele conhecer isso. Dá entre aspas, porque é Deus que nos move a tudo, né? Quando a gente fala isso, eu vou ensinar porque Deus está nos capacitando. Sempre entendendo isso. Seguindo um pouco mais à frente, né? Pessoas que não foram agraciadas não conhecem, não conseguem entender e nem conhecer a Deus. Aquilo que a gente fala sobre o conhecimento de Deus, a pessoa agnóstica, a pessoa que é ateia, ela não conhece a Deus porque Deus não lhe deu essa condição. Seus conhecimentos e reflexões são baseados no que podem constatar da própria natureza e mesmo não lhes é objeto de estudo suficiente para formular uma concepção de Deus que lhe seja suficiente, razoável e crível. Então, assim, se a pessoa não foi agraciada por Deus, não teve a graça de Deus, ela não consegue acreditar em Deus. Ela pode entender o seguinte, olha, os cristãos acreditam em Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Ela entende essa teoria, mas a vivência disso não consegue. Se Deus não nos der a graça. Então, por mais que a gente faça boas obras, por mais que a gente queira, é Deus que nos concede essa graça e no que nos permite conhecê-lo mais intensamente. Não conhecer e simplesmente entender o que está escrito, né? E tem pessoas que podem estudar teologia, mas não acreditar naquilo. A gente pode estudar em coisas que a gente não acredita. Por exemplo, na escola, né, quando a gente sempre tem essa situação, né? Quando a gente vai estudar ciências lá no começo do nosso estudo, dos nossos estudos, todas as crianças passam por isso, os adolescentes, né? A professora lá de ciências passa a teoria lá do Charles Darwin, que o homem veio de uma evolução da espécie, dos genes que foram se mutando e tal. Que a história de Adão e Eva não é um conto, é uma história da Bíblia, ela não aconteceu, que o homem veio do macaco e tal. A gente fica sempre lá numa questão, né? Pô, fica aquela cabeça baratinada. Se os pais não orientaram bem, então, às vezes o professor está falando aquilo, mas ele não acredita também. É porque a ciência pega aquilo, né? Já lhe dou a palavra. Às vezes, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que dissociar. Uma coisa é o que eu estudo, uma coisa é o que eu acredito, o que eu vivo, o que eu creio. O que o senhor está falando é o seguinte, né? Pô, como é que eles não acreditam nisso? O que o Tiago tinha falado antes, né? Pô, tudo tão certinho para funcionar, por que as pessoas não acreditam, né? É como se elas tivessem... exatamente isso, ela tem como que escamas, né? Os discípulos no caminho de Emaús, né? Paulo, né? Mas escamas nos olhos, né? E os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam caminhando e não conseguiam ver aquilo, né? Até o momento que Deus permite isso. E aí a pessoa consegue entender. Então a gente que está aqui, né? Não sentindo um status espiritual, mas uma certa cobrança desde já, Deus nos concedeu essa graça de vermos e de crermos nisso. Prosseguindo um pouco mais,
Falando ainda da negação da cognoscibilidade de Deus, né, de poder conhecer a Deus, né, esses agnósticos, os ateus, eles dizem o autor da lição diz o seguinte: seus conhecimentos e reflexões deles, dos agnósticos, são baseados naquilo que podem constatar da sua própria natureza. Isso eu já acabei falando. Apesar dessa limitação dos agnósticos, de não poder conhecer a Deus, tais homens não serão tidos por inocentes na manifestação da glória de Deus. Alguém pode ler Romanos 1, versículo 19 ao 22, por gentileza? Inculcando como se sábios e tornando-se loucos. Ou seja, não é porque eu não posso provar que eu tô salvo, não. Eu tô escape dessa herança de não acreditar em Deus. Aquele que não acredita em Deus vai para um lugar que não é o céu. Não tem jeito, vai para o inferno, né? E só porque eu não posso provar, então eu tô... Ou aquele assim, eu não conheci Jesus Cristo, ninguém me falou nada. Deus coloca uma pequena porção dentro de cada um de nós que nos leva a procurar Deus, procurar Jesus. A gente vai ver mais para frente na lição. Então, agnósticos, ateus, não tem uma desculpa. Nós temos que procurar conhecer Deus da forma como Ele nos permite. Autorrevelação, requisito de todo o conhecimento de Deus. Pode passar. Então lá era o símbolo lá dos agnósticos, né? Einstein, que era um agnóstico aí famoso, né? Tem vários outros aí. E isso está mais comum hoje em dia, né? Ninguém gosta. Às vezes a gente lembra de agnóstico, lembra de gnomo, né? Não sei por que me faz essa associação, agnóstico e gnomo, né? Mas tem bastante hoje em dia pessoas que são agnósticos, né? É digamos assim, que é uma posição politicamente correta hoje em dia, né? Olha, eu não acredito, mas eu também não digo que não é verdade, né? Eu fico numa posição, o ateu já é diferente, não, eu não acredito, né? Já ateu fecha a porta. E hoje em dia, como a gente está num mundo aí que procura ser politicamente correto, né, em tudo, o agnóstico teria essa posição, mas também não tem jeito, está fadado ao fracasso. O tópico 3 da lição. No desenvolvimento da ciência, o homem é sempre o ponto inicial de todo esforço para produzir conhecimento. Ele é quem sai à busca das informações, quem faz as pesquisas de campo, quem realiza experimentos, quem quantifica os dados, quem define o que é, o que não é suficiente para produzir um determinado conhecimento e definição sobre objeto de estudo. Em outras palavras, ele está no comando de sua pesquisa e usa os meios que melhor lhe convém para extrair dela o máximo. Isso é a ciência, né? E a gente não deve achar que a ciência é uma coisa ruim, né? Só porque alguns cientistas não acreditam em Deus, não, aquilo é uma coisa ruim, não. A gente se utiliza da ciência, né? A gente está vendo isso lá projetado na tela porque algum cientista pesquisou isso. A gente está usando o microfone porque algum cientista pesquisou isso. A gente toma remédio porque algum cientista pesquisou isso, porque Deus permitiu que esses cientistas evoluíssem de tal forma que conseguissem nos produzir remédios que nós tomamos, né? E a gente fala aqui, a gente utiliza a escrita, porque Deus permitiu que os cientistas atingissem esse estágio. Uhum. Resolveu, né? Então não é tudo que a gente às vezes tem algumas linhas assim do cristianismo que acabam indo por
como é que eu vou radicalismo? Ah, não, se não é, a ciência não é de Deus. Não, Deus é que permite, né? Que os cientistas são levados por eles mesmos a não acreditar. E no meio da ciência tem coisas que contradizem ao que a própria palavra de Deus prega, ou que não estão de acordo, né? Teorias, elas são quebradas, né? As teorias são quebradas ao longo do tempo. Primeiro se erra para depois se acertar. Na ciência, sim. Exatamente. Que ele nos concede, né? Agora, isso é a ciência, né? A ciência, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente estuda. Eu, por exemplo, eu sou orientador lá do Giano, do filho da Ana Raquel, né? Lá na universidade. Então a gente está fazendo uma pesquisa para usar os garrafas PET, esse material reciclável, para fazer um aquecedor, né? Tá pronto lá, estamos testando, né? Estamos avaliando, né? Ele fez, nós estamos avaliando. A gente parte de pressuposto, de coisas que já foram pesquisadas e avança um pouquinho. Agora, na teologia é diferente. Na teologia a gente não... Olha só, quando o assunto é teologia, o ponto de partida não pode ser o homem, mas sim o eterno. Ele é quem cria todas as coisas visíveis e invisíveis. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O primeiro movimento é sempre dele em direção ao homem e não o contrário. Desta forma, o homem torna-se a priori o próprio objeto de estudo que deve ser analisado em busca do conhecimento do Altíssimo. Precisa-se encontrar eflúvios, né, resquícios da glória dentro de si mesmo, das demais obras da criação de Deus. Pastor, o senhor queria comentar esse tópico aqui especificamente, não? Ele é um pouquinho mais assim... Normalmente a pessoa que estuda teologia, ela tem um arcabouço de ideias muito maior do que a gente que não estudou teologia, que entende a ciência de uma forma geral. Mas esse tópico aqui, já aproveitando que o senhor está aí, eu acho que é de dar um embasamento um pouco melhor do que eu teria condição de fazer, né? A ideia desse texto é mostrar que muitas vezes, na ciência, o homem é sempre o elemento que vai tratar dos assuntos. É aquele que vai ser o autor da pesquisa, o autor dos experimentos, o autor dos resultados de uma forma geral. Ele está no comando. Quando nós tratamos dessa questão teológica, nós entendemos que é o contrário. Deus é que está no comando. Deus é que faz, Deus é que move, Deus é que nos dá essas experiências, Deus é que faz com que cada um de nós tenha uma resposta determinada a um seu, vamos dizer assim, a uma sua força, a uma sua ação. Então é isso que faz a diferença entre a teologia e a ciência. Na ciência o homem está no controle. Na teologia, Deus está no controle. Na ciência, o homem tenta estudar todas as coisas. Essa gurizada é boa de pulmão. Eu sei que nós estamos aqui num tempo ainda de limitações, que se vocês quiserem depois ver a obra, está crescendo, está ficando bonita. Logo, logo, vamos sonhar junto, logo, logo a gente vai estar em cada um na sua classe, bem sossegado, bem tranquilo, mas louvado seja Deus por essa gurizada. Então, voltando à nossa história, o homem é aquele que acaba tendo o conhecimento, o poder para fazer as coisas na ciência. Mas na teologia, ele é objeto de estudo, vamos colocar assim. É Deus que age, é Deus que faz, é Deus que move, é Deus que dá essas oportunidades de experiência. E experiências que são diferentes. Vamos pensar na grande experiência do ser humano, que é a salvação. A salvação ela é comum a todos, certo? Sim? Todos nós somos salvos? Não, não somos todos salvos. Quem são os salvos? Os eleitos de Deus. Então nós podemos dizer assim, os eleitos de Deus, todos têm a mesma experiência com Deus. Sim? Não. Cada um tem uma experiência diferente. Deus vai falar com um no momento de alegria,
e vai dizer assim, olha, você está alegre porque fui eu que te alegrei, vem para mim. E a pessoa diz, ah, Senhor, eu vou. E ali é o momento de conversão dela. Tem outros que vão aceitar a Cristo, ou encontrar a Cristo, num momento de tristeza, no falecimento de alguém, olha para a vida, para a finitude da vida, e ali então Deus começa a trabalhar naquele sentimento de finitude, de tristeza, Deus se revela. Então as experiências nossas não são iguais, mas o objetivo dessa experiência é o mesmo. Qual é? Salvação. Consegue então fazer essa distinção? O homem quantifica aquilo que ele tem. Agora Deus trabalha com quem ele tem, que somos nós. Diga lá, Sérgio. Pode ler, Sérgio. Então, olha só, no entanto, para os cientistas, tal fonte de dados, essa relação que a gente tem com Deus, não é confiável, pois as experiências originadas nesse relacionamento entre Deus e o homem são subjetivas. A gente não consegue quantificar isso, medir, incapazes de serem mensuradas, acabei adiantando, né, e comparadas com outras experiências. Cada um tem de um jeito. Então, isso para os cientistas, por isso que os agnósticos não acreditam, né, porque eles não têm essa situação da relação, do sentimento, né? Agora, isso é uma forma que Deus utilizou para se manifestar e se relacionar conosco. Tem outras. Uma delas, além da revelação pessoal em transferir de Deus ao homem, encontramos a sua palavra escrita, né? Esta sim pode ser objeto de estudo, aplicar regras de hermenêutica e exegéticas para interpretar o texto. Aí é algo tocável, foi escrito, tangível. Ou seja, aí os cientistas podem estudar. Por isso que a teologia é o estudo, né? A palavra de Deus, ela pode... tem até pessoas que não são cristãos, mas estudam a teologia, porque acreditam que aquilo ali é uma fonte de pesquisa para a própria ciência e para a nossa salvação. Olha só, seguindo um pouquinho mais à frente, é preciso entender que a própria palavra de Deus foi uma revelação de Deus aos homens, e esta só tem sentido e aplicabilidade para os filhos de Deus. Então, aquilo que o pastor sempre fala aqui, né? A Bíblia é para os cristãos, para os filhos de Deus. Não adianta você dizer que a Bíblia fala isso para uma outra pessoa que não acredita na Bíblia, né? E aí fica complicado. Olha só, o processo de aprendizagem, avançando um pouquinho, né? O processo de aprendizagem a respeito de Deus utiliza-se de analogias e contrastes. Através das analogias, comparamos nossa natureza humana e as experiências que adquirimos com outras experiências humanas, já os contrastes nos servem para reconhecer as imperfeições que vemos em nós e nos nossos semelhantes, quando e observar que elas existem na pessoa de Deus. Seguindo a mesma linha de raciocínio, olha só, uma atitude comum com todos os povos, em maior ou menor grau, é que as pessoas mentem. Mentira é uma falha de caráter. Deus é isento desta falha, portanto, Deus não mente. Né? Esse é um detalhe interessante. Deus, ele faz o sol nascer sobre todos. Né? O sol não nasce todo dia sobre todos, não é uma bênção de Deus? Então, a bênção de Deus, ela pode ser para os filhos dele, mas para todas as outras criaturas. Agora, Deus vai nos dar a condição de sermos agraciados com a salvação. Para uns, Ele dá esse dom, né? essa dádiva, e para outros, não. Aí alguém pode dizer assim, mas isso não é justo. Bom, aí é um outro detalhe que nós não conseguimos identificar isso. Para nós acreditamos que Ele é justo. Né?
Agora, o porquê que ele fez dessa forma, aí não dá para a gente saber. Por isso que ele diz que ele fala, o autor da lição fala que ele é insondável, né? A gente não consegue examinar isso, pelo menos nesse momento. Deus é que tem essa outorga, ele que pode todas as coisas e que tem essas informações. Os porquês, pode ser, a gente não sabe, né, que um dia a gente venha a saber. Se a gente tiver a oportunidade de chegar lá de Deus, né, lá no céu, diz assim, pô Deus, por que tal coisa aconteceu assim? Por que tal coisa não aconteceu dessa forma? Eu queria tal coisa, mas eu queria casar com aquela mulher, mas por que o Senhor me mandou casar com essa? Né? Tem gente que ainda tem essas dúvidas, né? Eu não tenho, né? Mas... eu não tenho, não é nada pessoal. Ah, sim, quanto nós podemos achar. A gente tem sempre que procurá-lo, né? Tem que fazer crer, né? Procurar entender sobre isso, né? Então, já partindo já para a conclusão, né? Pode passar ali. A conclusão da lição. Deus se revela ao mundo constantemente, em todas as épocas, para todas as pessoas. Né? Então, todas as pessoas a nascer, elas já têm uma porção dessa vontade de conhecer a Deus. Algumas até conhecem, né? E depois acabam não seguindo. Né? Ao criar as pessoas, inseriu nelas o conhecimento mínimo capaz de reconhecê-lo. Né? Que ele fala ali do DNA, né? Deus colocou essa porção que a gente fala, né? As pessoas usam este conhecimento para se aproximarem ou para se afastarem de Deus. Mas este é insuficiente para a salvação. Só essa porção, quando a gente nasceu, não é suficiente. A gente tem que buscar o conhecimento. Uns vão buscar o conhecimento para entender bem, Deus nos dá a salvação. E outros vão buscar o conhecimento e dizem, não, isso daí eu não quero. Né? Isso eu preciso provar, que é o caso dos agnósticos. Eu preciso provar para ter conhecer Deus verdadeiramente. E olha só, assim Deus se revela em Cristo Jesus, o Salvador daqueles que são seus escolhidos. Por isso que a gente tem que escolher, conhecer a Jesus Cristo. Né? Porque é através dele que nós temos a salvação. Né? Através dele que nós vamos conhecer verdadeiramente a Deus. Né? Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Às vezes a gente... o judaísmo é que é muito assim, né? Ele não acredita na pessoa de Jesus Cristo. E nós acreditamos justamente que foi pelo esforço dele, né? pela morte dele na cruz, que nós temos a salvação e temos a vida eterna. Por quem vai ter isso especificamente, Deus é que escolhe. Né? Mas é através dele, por meio dele, que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Né? Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Né? Então, é possível conhecer a Deus? É. Né? Aquilo que ele revela. Né? Como é que a gente faz para conhecer a Deus? Todo mundo sabe, né? Lê a Bíblia. Né? Todos os dias. E mais do que ler, conversar com Deus todos os dias. A gente pode conversar com Deus todos os dias. A gente vai acabar conhecendo melhor a Deus. Para as outras pessoas, isso é loucura. Né? Mas para nós, é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Pastor, queria complementar alguma coisa? Não? É isso mesmo? Vou pedir o Moacir fazer uma oração para a gente encerrar aqui essa parte.